na Tati Multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é com a Cris da Acron e também com a Fernanda Simolim. Nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias e principalmente ligadas à parte da importação e exportação. Isso engloba uma série de fatores que acabam chegando até nós, consumidores finais. Então nós vamos bater um papinho sobre isso. Mandem suas perguntas. Cris, bem-vinda. Obrigada. Eu agradeço muito o convite e é uma honra estar aqui com vocês, podendo falar para o nosso público. Fer, sempre conosco, né? Bem-vinda. Agradeço a oportunidade e hoje um assunto que mexe muito no bolso aí do povo brasileiro, desde o pãozinho ao cafezinho ao shampoozinho. Exatamente. Falando pequenininho, exatamente. Mas o rombo pode ser grande, né, Cris? Não, o rombo é grande. É grande, a Cris e é legal quando né? Faz esse link, né? Pega uma especialista na área financeira e uma na área de exportação e importação, vocês acabam... Imagina o papo que vocês devem criar fora do programa. A gente não consegue parar. Conteúdo de valor e está muito presente no nosso dia a dia. E a maioria das pessoas não sabem, não tem esse conhecimento que muita coisa vem lá de fora, assim como o Brasil também exporta. Mas aí a nossa especialista vai falar com propriedade mais sobre isso. Ô Cris, o que uma empresa ela precisa ter como desenvolvimento ou consciência empresarial para que ela entre neste mercado, ou o mercado da importação, ou no mercado da exportação? Chega um momento em que ela vai criar uma necessidade. Sim. De participar desses mercados. É inevitável. É inevitável. Ela cresceu, a globalização, que nós escutamos desde a década de 90, ela entra nesse mercado. Sim. Ou para comprar, né, ou para revender, o que seja. Em qual momento? Eu vou até fazer um ajuste. Ela pode já estar inserida e não sabe, porque ela já pode estar comprando de quem importa e vendendo para ela. Então, ela está numa cadeia já de distribuição, que ela já é a terceira empresa dentro do país, comprando com mais impostos e impostos. Então, o que é preciso para iniciar a importação ou exportação? A primeira coisa, planejamento. Entender do produto que você quer importar, da sua própria empresa, e fazer uma programação em cima disso. A partir daí, a gente vai ter, para cada tipo de produto, algumas anuências específicas, mas a primeira coisa é planejamento, saber o que você realmente precisa. É muito comum as empresas me procurarem e perguntarem, o que seria interessante eu importar? Bom, a resposta é simples, com o que você trabalha? Né? Então, a gente começa por aí, sempre dizendo. Mas o planejamento, eu falo especialmente, tanto na importação quanto na exportação, porque ele envolve prazos. E esses prazos, tanto o desenvolvimento do mercado, quanto o desenvolvimento do produto, a chegada do produto no país, para que você não tenha uma falta de estoque, você precisa se planejar. Agora, quanto à parte documental, muita gente acha que é o grande problema. Na verdade, não. Se você tem uma empresa de assessoria que te ajuda, é a parte mais simples. Eu acho que o mais difícil é a cultura do empresário. Ele entender que ele precisa planejar, que não é como ele comprar aqui do lado, né, em Sertãozinho ou em Cravinhos, que está aqui do lado, e amanhã vai estar aqui. Então, planejamento é a base de tudo. Ô, Fernanda, e qual que é a ideia, dentro do que a gente está falando sobre a empresa, buscar importar ou buscar exportar? Ela tende a fazer o mesmo que uma pessoa física antes de iniciar um negócio? Ela tende a verificar as suas próprias contas, a sua vida financeira, para verificar se ela tem saúde suficiente como empresa em começar a lidar com um novo tipo de mercado? Sim, a pessoa física está muito inserida também nisso. Que a gente viaja, né? A gente tem fundos, na minha parte de trabalho, fundos internacionais, atrelados aí ao câmbio, ao dólar. Então, eu oriento o meu cliente a também levar essa parte, investir uma parte lá no exterior, a gerar uma conta internacional para poder ter benefícios até mesmo no câmbio. Porque se a gente vai viajar, a gente precisa da moeda do outro país. E através desse caminho, eu ensino ele a otimizar as finanças fazendo
uma ótima aquisição, que é a troca, né, do real com a moeda do país que ele vai viajar. Mas aí a empresa ela também precisa verificar o que ela tem, né, como dinheiro, como verba, para ela começar a almejar, começar a tentar buscar algo diferente dentro do mercado. Sim, Aquela faxina também serve para pessoa jurídica? serve. Tanto a faxina financeira, planejamento, tudo isso vai otimizar recursos para ele poder fazer melhores negócios. Então, tanto na pessoa física quanto jurídica, eu oriento esse papel do melhor câmbio lá fora e até mesmo a abertura da conta no exterior para ele ter facilidades em negociações. Então, na minha cabeça, chamamos a Fernanda organiza a tua parte financeira, depois chamamos a Cris vai lá e fala, agora nós vamos trabalhar com o mercado nacional ou internacional. Mais ou menos isso. E aí eu pergunto para você, Cris, existem desafios para se tratar com o mercado internacional? Porque a figura do país fora, aquele jeitinho brasileiro, acabou criando outros tipos de pensamento fora do país e não são tão interessantes para nós. Nem um pouco. Acabam como nós fôssemos mercenários nas negociações, né? Ou extremamente juvenis, sem conhecimento nenhum, né? Sem conhecimento nenhum ou que não somos sérios. Então, e aí quais são os desafios? O primeiro, aquele impacto, na hora que a empresa coloca os pés para fora e começa a trabalhar no mercado internacional. O primeiro desafio, vou falar da importação, tá? Dando continuidade ao que a Fernanda já colocou aqui, a Receita Federal até toma alguns cuidados quanto a isso, que para você poder importar, você tem que tirar um documento antes, uma habilitação que é o radar, junto ao Siscomex, que te dá o poder de importação. Porque se você não tem comprovado o seu lastro, se você não tem comprovado as suas contas bancárias, se você já não tem dinheiro, como é que você vai importar? Então é importantíssimo já ter isso. Então, esse é um cuidado que a própria Receita Federal já toma para que as empresas habilitadas a importar possam fazer. Esse jeitinho brasileiro atrapalha mais na exportação do que na própria importação. Porque a importação, normalmente, ela é 100% à vista. 30% no seu pedido e os outros 70% quando fica pronto. Ou, às vezes, até 100% antecipado. Então, é muito importante, você pergunta sobre desafio, conhecer o seu fornecedor, no caso da importação. Porque não somos, por não termos crédito, e isso é quase que também global, você precisa ter certeza que o seu fornecedor é confiável, que aquela empresa existe. Existem inúmeros casos que a gente, né, eu e a Fernanda trocamos aqui histórias já, né, de venda de frango do Brasil para o exterior que não foi pago. Mas também temos várias histórias de produtos que a gente recebe lá na Acron para ajudar a dar assistência quanto a isso, de que não se foi feita uma consulta prévia sobre o exportador, sobre o vendedor. E aí, o empresário brasileiro, às vezes, numa cultura ainda um pouco pequena em relação a esse intercâmbio, né? Ele vai lá e deposita à frente todo o dinheiro sem sequer ter buscado informações. Ele não olhou quanto ele vai ter de impostos, ele não olhou nada disso. E além das penalidades contratuais, que com o jeitinho brasileiro, vou chegar atrasado uns 4 dias, ele vai ter penalidade e isso é perda de dinheiro, né? Às vezes ele trabalha tanto para poder obter um lucro e por não seguir as regras, as normas, as leis, ele vai ser penalizado nas finanças. Com certeza. A falta de conhecimento, ela acaba gerando algo extremamente negativo, principalmente quando você entra no mercado internacional, que é muito competitivo. Exato. Ele não é um mercado para iniciante, ele é um mercado para quem tem uma assessoria muito forte atrás e que consiga desenvolver algo interessante para que a empresa, inclusive até a questão do holding dá para ser feito no país para que o seu patrimônio tenha um tipo de expectativa interessante para o futuro, entre várias outras situações. Agora, o que a Fernanda falou e que você também está comentando, Cris, chega num ponto em que o que as políticas públicas acabam desenvolvendo ou prejudicando para que importadores ou exportadores nacionais consigam desenvolver um trabalho fora do país? Olha, temos várias questões.
Na exportação e na importação, o incomum é a logística interna no país. Tá? A gente ainda tem muita dificuldade com a logística interna no país. Nós temos a possibilidade de ter uma logística multimodal muito forte, mas não temos. Mais de 70% é tudo feito no rodoviário. E nós bem sabemos que as estradas não são como todas são em São Paulo. Perde-se tempo, Perde-se material, muito tempo, né? Por exemplo, no caso da soja, grande parte da produção é perdida durante o trajeto. Então, eu acho que infraestrutura, os portos também não estão preparados para isso. Agora, na questão mais de tributário, também. Eu acho que eu tenho absoluta certeza, se a gente simplificasse um pouco mais para as empresas que são sérias, que já estão há algum tempo importando, que já provaram, né, que elas são de confiança, nós teríamos muito mais agilidade e diminuiria o custo, inclusive logístico, que é alto, para que esses importadores pudessem trazer a um custo melhor o produto. E na exportação, idem. Ultimamente, ao invés de nós desonerarmos a cadeia de exportação, a gente tem exonerado mais. Então, isso não nos torna competitivos. Na hora que você falou anteriormente, o país tem eu falo que é um erro como os empresários, porque eles fazem os mesmos erros da pessoa física. Que é na hora de comprar algo, eles não fazem a busca. Não vão verificar qual empresa eles estão comprando, de onde eles estão comprando, o que ela tem de informação negativa ou positiva, que a internet nos possibilita esse acesso. E é a mesma ideia para o campo empresarial. Ele quer entrar num mercado internacional, só que ele não faz aquela busca inicial. Ele não vai buscar se ele está adequado ao mercado, quais são as leis que regem o trabalho que ele está fazendo, qual que é o desenvolvimento, quem são os seus concorrentes diretos ou indiretos. Exato. Então eles não fazem esse tipo, e que deveria. O simplesmente querer, que é a coisa do brasileiro, né? Eu quero fazer. Eu acho super legal. Mas a partir do momento que você tenha uma assessoria, em que você tenha um conhecimento para dar o primeiro passo. É isso, Cris? Você está totalmente correto. E também vem junto com o que a Fernanda falou. Vocês estão totalmente corretos. A falta de planejamento e o jeitinho brasileiro. Tanto não olha se o seu produto que você vai importar pode entrar no país ou se ele precisa de algum tipo de licença, porque depois que chegar aqui pode ser apreendido e ele não consegue mais, porque ele não tirou a licença prévia, porque precisaria. Principalmente produtos ligados à alimentação ou à parte de cosméticos, né, remédios, enfim, precisam de licenças próprias. Isso leva-se um tempo para ter. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho para resolver isso, tá? O Fernando, é um grande risco para o patrimônio, para a vida financeira, inclusive em alguns momentos chega a atingir a pessoa física, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, dos cuidados né, da pessoa conseguir pelo menos se reorganizar, entender qual mercado ela vai trabalhar e como ela vai se desenvolver. Exatamente, como você já disse, é super importante procurar um especialista, né? Quando a gente está com uma dor de cabeça, a gente procura um especialista da área. E falar tudo, o cliente tem que se abrir com esse especialista com transparência, né, com verdade, para poder dar o protocolo correto, né? Se você foi lá no médico falar que você tem, tipo, eu sofro do bruxismo, se eu não falar que eu tenho bruxismo, é o que ocasiona normalmente a minha dor de cabeça, o tratamento não vai ser 100% efetivo. E a mesma coisa também, que seja aqui na minha consultoria financeira e seja com o trabalho que a Cris presta, né, nessa consultoria de otimizar impostos, otimizar até mesmo a documentação. Como ela já é profissional nisso, ela já encurta caminho e sai muito mais barato do que ele se aventurar. Não, vou pegar aqui no Google, famoso Google, não, tem uma relação aqui, e na hora que chega lá na frente, ele vai perder tempo e vai perder dinheiro. Na hora que a Cris falou a respeito modal, e é uma palavra técnica, são as modalidades de transporte que nós temos no país. Lógico que nós usamos quase 70% só da rodoviária. E isso se perde muito, se gasta muito também. E existem todas as outras possibilidades no país, e é um país que dá essas possibilidades em se desenvolver. Inclusive, um dos que seriam mais fáceis e mais rentáveis é através das linhas de trem, né? É o ferroviário.
É o Sim. segundo, né? Tá em segundo lugar. Está em segundo lugar. Mas a gente é muito rico no fluvial. E a gente não utiliza nada disso. A gente poderia aproveitar muito mais. Seriam as cabotagens, Uhum. entendeu? Não aproveitamos. Então, se a gente conseguisse unir tudo Mas isso é isso... cultural? É cultural ou é cultural não é do empresário, é cultural falta de interesse político em todas as gestões políticas? Não é do interesse do governo. Eles até dizem que é assim, mas não investem. E também complicam a vida das empresas privadas que querem investir. Você até vê o investimento hoje em dia em ferrovias. Ela aumentou, ela melhorou muito. Mas porque está na mão de algumas empresas, estão na mão de algumas empresas que se beneficiam muito com isso, para elas próprias. Então, elas conseguiram investir e valeu a pena. Mas ainda não é uma coisa fácil de você organizar. Vamos trazer para Ribeirão. Como hoje está Ribeirão Preto? Aliás, como está o empresariado de Ribeirão Preto no campo da importação e no interesse em exportar? No campo de importação, crescendo cada vez mais, porque, enfim, eles perceberam que tudo praticamente, ou parte, ou parcialmente, ou totalmente, é importado. A gente até conversou sobre o caso... Às vezes até os insumos, né? Sim, sim. Eu vou te dar um exemplo que talvez a maioria das pessoas em casa não saibam. O seu pãozinho, que você vai comprar todo dia de manhã na padaria, ele tá cada dia mais caro, não tá? Não é porque o padeiro quer simplesmente aumentar. É porque grande parte do nosso pão, né, ele é feito de trigo. E o Brasil não é autossuficiente com trigo. A gente importa trigo. Os fretes internacionais lá fora estão muito altos. Isso por conta da guerra? Não somente. A guerra é um dos fatores. A guerra no norte da Europa, no canal de Suez, a pirataria que a gente vem sofrendo, isso aumenta os trajetos, então aumenta o custo do frete e aumenta o prazo para a carga chegar ao país. Mas nós temos também, por exemplo, China, que é um grande parceiro do Brasil, se não o maior exportador para o Brasil hoje em dia. Nós temos o caso dos carros elétricos hoje em dia que estão chegando no país. Não só aqui, mas como no México e em outros países da América Latina. Nós tivemos navios e navios que foram tirados de rotas normais de container ou de carga solta, que nos atenderiam no dia a dia, para o transporte desses carros elétricos. É importante? Sim, é importante que a gente tenha acesso a tudo isso. Mas o empresário não se programou, a gente foi pego de surpresa. Nós estamos falando de uma diferença de um frete no começo do ano de $2.000 para um frete de $9.000. Se você transformar em reais, ainda mais com o câmbio hoje em dia, né, Fernanda? Que é o que a Fernanda estava falando de ter empresa lá fora. Você tem uma diferença de um frete que antes era 10 mil para um frete de quase 50 mil hoje em dia. Isso entra na composição do custo. No repasse, né? Porque o custo do produto na hora de você pagar o imposto, isso também é uma coisa que é complicada no Brasil, não se revê isso. O custo do frete, ele entra na hora de você pagar imposto, ou seja, você paga imposto sobre o frete que você contratou. Eu tenho clientes que o produto deles custa $15.000 o container. Só que o frete custa 9. Ou seja, né? O valor espanta. Mas aí, Fernanda, a Cris falou algo interessante sobre a moeda, né? É importantíssimo se verificar com qual moeda eu vou trabalhar. Sim. Porque não dá para você pensar que todos os locais vão trabalhar somente em dólar e com dólar. Né? Existem locais que acabam não trabalhando com isso. Exatamente. E eu quero que você fale um pouquinho para o público da importância em entender qual moeda eu vou trabalhar, como eu vou conseguir fazer a conversão e se eu devo pensar como real ou como a moeda que eu estou trabalhando.
É verdade, tem que procurar saber qual o país, qual a moeda que está sendo negociada e a forma também como realizar o pagamento, porque muitas pessoas acham que o cartão de crédito você está fazendo uma negociação maravilhosa, só que tem o IOF, o famoso imposto aí, né? Então, e dentro no cartão de crédito, ele atribui 6,38, é um percentual altíssimo, enquanto você fizer a transação de câmbio por outras ordens, de outra forma, você não tem esse custo, né, deste valor. Então, realmente, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros e vai otimizar o tempo e o dinheiro. Aí, Gard, aproveitando aqui, eu quero que a Cris fale um pouquinho dessa parte de cosméticos, que ela já até citou anteriormente, que o Brasil está crescendo muito nessa área. E o nosso Boticário, né, a Natura, estão exportando. Muito. E isso é um orgulho pra gente, né? A gente importa-se muito ainda, mas também estamos enviando para fora. Café também, né? Acho que 40% da nossa produção é em torno disso. Não, 40% do café consumido no Consumido, mundo é brasileiro. É Olha isso, que bacana, é muito E rico. temos muito a crescer. Hoje, o maior fornecedor de café da China é o Brasil. Ou seja, do mundo somos 40% já, né? E o que cresce cada vez mais é o café gourmet, que tem ganhado gosto pelo mundo afora. E traz um valor agregado para o produtor muito maior. E nós já tivemos aqui o Rafael da Graça Café, ele falou também dos cuidados que o mercado internacional tem na escolha do próprio produtor. São Né? rigorosos. São rigorosos. Sim, Não os quer dizer grãos. que os melhores vão para lá. É que é um público mais rigoroso Sim. na escolha. Né? Eles acabam prestando um pouco mais de atenção e, lógico, acabam valorizando o produto de outro país que vem com uma qualidade superior. E já sabem como lidar com isso. E falta muito para o brasileiro ainda saber como lidar. E eu vou até para um próximo programa, nós precisamos falar um pouco sobre essa cadeia logística também. Porque aí sim, insere o agro e o agro insere até o mercado. O que vai acabar levando lá para casa e o que acaba modificando para nós consumidores finais todo esse percurso. Nós falamos um dos modais, né, que é o rodoviário. O custo que ele tem. E é um custo muito alto. É sim. Na hora em que você vem com os containers, a parte dos impostos é alta no país. Muito. Infelizmente é alta. O que nós poderíamos ter preços extremamente competitivos, lógico que não dá para competir com a China, porque a mão de obra deles é quase uma mão de obra escrava, extremamente barata, né? Não dá para competir com esse mercado, mas você compete com outros mercados e com outros produtos. Se os valores que chegassem no país fossem mais interessantes, né? Que não fossem tantos impostos aglutinados e cada vez maiores no passar do tempo. Isso independentemente da política atual, viu? Isso já vem acontecendo há anos e anos. E o mercado brasileiro vem perdendo há anos condições de se expor no mercado internacional cada vez mais forte. É isso, Cris? É exatamente isso. E, como você disse, é inevitável cada vez mais que a gente entre no mercado, que o empresário que queira sobreviver entre para o mercado de exportação ou de importação, ou ambos, tá? Porque você pode começar em um e ir para outro, você pode começar importando insumos de uma forma mais barata e conseguindo ser mais competitivo na hora de exportar. E aí entra também, não só falando, né, dos aspectos negativos, mas também tem incentivo do governo para quando você faz as duas coisas, quando você importa para exportar. Então a gente pode falar depois sobre esses outros incentivos que também ajudam bastante no dia a dia do empresário. Mas é o que a Fernanda comentou, precisa estudar, precisa conhecer do que você está fazendo e não simplesmente se aventurar. Se aventurar nunca dá certo. Eu dou exemplo com o programa Hora do Consumidor. Ele, cada vez mais, os consumidores estão ficando mais conscientes. O estar consciente, ter o conhecimento, não quer dizer que ele saiba. Exato. Ele vai precisar saber, utilizar isso. Né? Como que eu vou utilizar? Em qual momento eu vou utilizar esse conhecimento? Até onde eu devo ir?
até onde é meu dever, meu direito, né? Eu chego num momento que eu não consigo mais conversar, não consigo encontrar uma conciliação, é o momento de eu parar. Como eu posso me proteger? Lógico. E tudo isso faz com que o conteúdo de informações é cada vez mais necessário. E a gente tem visto a diminuição de problemas ou de exposições negativas dentro da parte consumerista. Isso tem visto de forma bem clara. Mas a dificuldade entre o consumidor ainda conversar tudo aquilo que ele conhece com o fornecedor é muito grande. Muito. E isso eu vejo a respeito também do campo empresarial, e entender, conversar com outro empresário. Não é porque a língua é diferente, a forma de cultura, como lida com o negócio é diferente. Dentro do próprio país, né? Você tem várias... o sul com o norte, o nordeste. Sim. Às vezes eles não conseguem conversar da mesma forma, não entende o que um está falando com o outro. Às vezes a gente está negociando aqui com Minas e tá com dificuldade. E tratar a empresa... as pessoas falam de dinheiro. Né? É meio que tabu no país. Então a gente tem que começar a falar sobre dinheiro, sobre a gestão da sua empresa. Lógico. Que sempre vai vir um insight, um conhecimento, um aprendizado para agregar no nosso negócio. E não dá para trabalhar com empresa chamando ela de filha. Né? Não dá. Isso é totalmente fora do contexto. Vamos dar um pulinho no Savenhago, Bruno? E vamos voltar já já. Vamos lá. O Savenhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar. O Savenhago é meu supermercado, eu compro tudo aqui. A loja e o pessoal são demais. Tem sempre o que eu gosto e eu não pago nada mais por isso. Aproveite as ofertas da segunda Limpa Tudo. Savenhago, é bom, é barato, é perto de você. Amaciante Baby Soft, leve 2 litros, paga 1 litro 800, no Save ganhe 5,98. Limpador Multiuso IP, 500 ml, 3,48. Detergente líquido Minuano, 500 ml, 1,99. Sabão em pedra IP, 900 gramas com 5 unidades, desconto de 10%, 8,95. Lava-roupas em pó Surf, 800 gramas, 7,98. Lava-roupas em pó Omo sanitizante, 2,2 kg, 27,90 e no nosso cartão a 24,90. Limpador perfumado Veja 1 litro, 8,39. Desinfetante Pinho Sol leve 1 litro, pague 900 ml, 10,95. Lava-roupas líquido Omo, lavagem perfeita, refil econômico 900 ml, no Save ganhe 13,90. Amaciante concentrado IP, refil 900 ml, 11,90. O Savenhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar. O Savenhago é meu supermercado, eu compro tudo aqui. A loja e o pessoal são demais. Tem sempre o que eu gosto e eu não pago nada mais por isso. Aproveite as ofertas da segunda Limpa Tudo. Savenhago, é bom, é barato, é perto de você. Voltamos e já agradecendo a Cris, agradecendo também a Fernanda mais uma vez. Daqui 15 dias elas estarão aqui batendo um papinho sobre agro. Agradecer a todos os nossos ouvintes e telespectadores e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.